Fala pessoal, beleza? Então, estamos aqui começando mais um vídeo aí para o canal e nesse vídeo a gente vai falar sobre os erros que os iniciantes cometem quando vão adquirir as suas primeiras ferramentas para trabalhar com reparação em placas. Então esse vídeo vai ser bem bacana, a gente vai falar sobre diversas coisas, vamos dar aqui alguns exemplos, até mesmo eu cometi esses erros e eu quero estar passando um pouco do meu conhecimento aqui, comentando com vocês o que vocês devem fazer quando começarem na área de reparação em placas, Quais são as ferramentas que realmente você deve focar em ter na sua bancada para que vocês não comprem ferramentas que não tenham utilidade nenhuma. É comum muitas vezes os iniciantes comprarem ferramentas que lá na frente ele vai ver que aquelas ferramentas ali não teve utilidade nenhuma, e não vão usar para o resto da vida, vai ficar ali de canto, e não vai ser utilizada na bancada. Então é sobre isso que a gente vai falar. Deixa o like, se inscreve no canal, deixa o teu comentário. E se você não é membro do canal e deseja ter acesso a um conteúdo exclusivo, tem um linkzinho aqui, um botãozinho aqui embaixo, seja membro. Por apenas R$5 por mês você pode se tornar membro do canal e ter acesso a esse conteúdo exclusivo. E se você quer dar um passo à frente, quer dar um passo a mais e realmente se tornar um mestre no reparos em placas, aprender aí do básico ao avançado, como reparar placas de smartphone, qualquer tipo de falha que você pode encontrar em uma placa de smartphone, seja falha de carga, falha de RF, falha de microfone, na parte de áudio, seja inicialização, enfim. A gente tem um treinamento completo do básico ao avançado, onde a gente ensina a eletrônica aplicada ao smartphone, como você ler e interpretar esquemas elétricos, como vocês utilizarem as ferramentas que são necessárias para resolver problemas na bancada, como analisar o defeito, como efetuar o reparo de uma forma segura. Tudo isso a gente ensina no treinamento e o link está aqui na descrição do vídeo ou no comentário fixado, beleza? Vamos lá. Galera, quando eu comecei no reparos em placas, eu tive contato aí com diversos canais, sites e tudo mais, onde a gente vê diversas ferramentas ali que aparentemente resolvem diversos tipos de problemas, E na maioria das vezes a gente acaba se influenciando por conta de um vídeo, por conta de algum comentário e acha que aquela determinada ferramenta ela vai resolver diversos problemas, vai nos ajudar a resolver diversos problemas na bancada. E por a gente não ter experiência ainda com a eletrônica, por a gente não ter experiência ainda de bancada, a gente comete alguns erros comprando essas ferramentas, ou seja, dando prioridade à ferramenta que muitas vezes a gente não vai precisar usar na bancada. Então, a primeira coisa, o primeiro erro que o iniciante comete quando começa a trabalhar com reparação em placas e vai comprar as suas primeiras ferramentas, é ficar vendo vídeo de ferramentas avançadas. Ferramentas que muitas vezes podem ter até a sua utilidade, mas por conta dessa pessoa ter começado há pouco tempo, às vezes não tem experiência, nem tem conhecimento para operar com aquela ferramenta ali. Por exemplo, você vai trabalhar com o seu multímetro. Para você trabalhar com o seu multímetro, você vai ter que aprender as escalas do seu multímetro. Então você vai ter que parar lá no YouTube ou comprar um treinamento ou ver um vídeo que ensine como usar o multímetro. Então você vai aprender a medir tensão contínua, você vai aprender a fazer teste de continuidade, você vai aprender a verificar resistências nas placas, você vai aprender a utilizar a escala de semicondutores, que são as escalas aí de diodo, você vai aprender a medir corrente elétrica, enfim. Com o próprio conhecimento que você vai ter para usar aquela ferramenta, você vai ter uma base da eletrônica. Talvez você não entenda, mas quando você está estudando sobre uma ferramenta, você também está estudando eletrônica. Eletrônica não é apenas os conceitos dos componentes e como eles trabalham na placa. Não é isso. Esquema elétrico é eletrônica. Utilização de ferramentas. Tem que ter conhecimento em eletrônica. Seja um conhecimento básico, intermediário ou avançado, você precisa ter um conhecimento básico, no mínimo, para que você opere com algumas ferramentas. Por exemplo, o osciloscópio. Para você aprender a utilizar o osciloscópio de forma correta, você vai ter que aprender alguns conceitos da eletrônica que vão além de apenas uma tensão, corrente e resistência. É um conceito um pouco mais
complexo. Não tão complexo porque o próprio osciloscópio ele vai mostrar gráfico, né, na tela baseado na tensão e no período, né, no tempo dessa tensão, essa tensão ao longo do tempo. Então, quando a gente começa a estudar o osciloscópio, entende o que a gente pode encontrar com o osciloscópio, a gente utiliza bastante esse equipamento na bancada, mas muitas pessoas acabam comprando osciloscópio, muitas vezes caros, de bancada e tudo mais, que custam acima de R$3.000, e esse osciloscópio muitas vezes fica de enfeite na bancada. E eu conheço até técnicos que já têm um conhecimento, né, elevado até, já tem tempo na área, e acabam não conseguindo utilizar um osciloscópio, por exemplo, em uma falha de carregamento, em uma falha de radiofrequência, em uma falha de iluminação, em uma falha de imagem. Muitas vezes usa só o multímetro e quando chega ali onde deveria usar o osciloscópio, acaba interpretando a falha da forma que quer e muitas vezes fica batendo cabeça o dia todo para resolver um problema. Então entenda que quanto mais você estuda sobre a eletrônica, mais coisas você aprende em relação à ferramenta, a leitura de interpretação de esquema elétrico, sobre montagem de circuitos, sobre como funciona um circuito na placa de um smartphone. Enfim, você vai aprendendo e ao longo que você vai aprendendo, a sua mente vai abrindo, você vai entendendo diversos conceitos que acontecem ali na placa de um smartphone, através da eletrônica analógica, através da eletrônica digital, você consegue interpretar diversas coisas e compreender certos problemas que tem em uma placa de smartphone. Então, muitas vezes o técnico que começa, ele não tem esse conhecimento e acaba achando que um modelo tal de uma ferramenta ou uma técnica que foi lançada agora vai, né, ajudar você a resolver diversos problemas. Muitas vezes você pega a ferramenta e não sabe nem utilizar. O Short Killer é um exemplo desse. Muita gente, quando foi lançado o Short Killer, que na época todo mundo queria comprar um Short Killer, ter um Short Killer na bancada, porque achava que ia resolver problemas ali em 1 segundo. Realmente, você dá para resolver problemas em placas de smartphone com o Short Killer em 1 minuto. Porém, se você não tem um conhecimento para trabalhar com essa ferramenta, você pode não consertar a placa e gerar outros problemas para a placa. Então, a primeira coisa, a segunda coisa que eu diria para vocês aqui, porque a primeira eu já citei, né, que é comprar ferramentas avançadas. O segundo erro, né, que os iniciantes cometem é comprarem ferramentas sem ter o conhecimento de utilização dessa ferramenta. Então, assim, eu acredito numa coisa, que antes de você comprar qualquer coisa, você precisa estudar sobre aquele assunto. Você precisa pesquisar sobre aquele tipo de ferramenta, o que ela entrega. Se você tem um conhecimento ao qual você vai conseguir utilizar aquela ferramenta e extrair tudo daquela ferramenta. Então, você que é iniciante, eu recomendaria você adquirir uma fonte de bancada boa. Quando eu digo uma fonte de bancada boa, é boa mesmo, pessoal. Por quê? Porque o iniciante, muitas vezes, ele está com aquela vontade de comprar as ferramentas para começar. E aí ele compra uma fonte que só dá para regular a 2 amperes. Pega um aparelho que tem um curto-circuito que não aquece a 2 amperes, e aí o que acontece? Ele fica, eu estou com um curto que não está aquecendo, eu estou com um curto aqui que não consigo achar. Já não digo fuga, né? Mas curto-circuito. E essa limitação que você está tendo é exatamente por conta da fonte que você está utilizando na sua bancada. Então, ter uma fonte de qualidade é melhor do que você comprar uma fonte mais ou menos para você poder comprar um osciloscópio que você viu um técnico ali, um professor, um sei lá quem, um amigo, resolvendo um problema com o osciloscópio. Aí você, eu tenho que comprar um osciloscópio, eu já tenho uma fonte na bancada, né, de 2 amperes aqui, dá para eu me virar. Então eu vou comprar aqui um osciloscópio, eu vou comprar uma câmera térmica, eu vou comprar aqui uma programadora para Android e você tá com a sua fonte ali limitada. Aí você compra uma programadora para Android e não sabe utilizar. Você compra um osciloscópio e também não sabe utilizar. Aí aquelas ferramentas ficam na bancada parada e você, que deveria estar estudando os princípios da eletrônica e aplicando as técnicas de fonte com multímetro,
você nem sabe muitas vezes como utilizá-las, essas técnicas. Para que serve realmente a fonte? Muita gente acha que a fonte só serve para ligar aparelho e dar choque em bateria. E a fonte de alimentação vai muito além do que isso, galera. A fonte de alimentação dá para fazer diversos tipos de análise com ela, utilizar ela para alimentar alguns locais que você vê que está faltando alguma alimentação, para ver se aquele setor com aquela alimentação ali que você aplicou vai voltar a funcionar. Então tem diversas formas de utilizar fonte de bancada, por exemplo. Mas as pessoas só pensam que fonte serve para injetar tensão em curto ou para dar choque na bateria ou até mesmo para fazer ali ligar o aparelho, né? Apenas isso. Multímetro é a mesma coisa. Eu vejo muitos técnicos querendo comprar o osciloscópio, mas eles nem sabem usar o multímetro de uma forma correta. Eles não sabem nem extrair tudo do seu multímetro. Então tem lá diversas escalas no multímetro e você só usa continuidade para achar bip e muitas vezes ali é só uma escala de tensão contínua. Não consegue extrair bem o seu multímetro. Eu vejo técnicos que estão começando agora que não tem um notebook, por exemplo, mas querem comprar uma programadora. Nem tem um notebook para trabalhar com uma programadora, mas querem comprar uma programadora, não sei se é para usar no celular, né? Não tem nem um programa de esquema elétrico, ou seja, prioriza ferramentas que não tem nada a ver. Então, no meu ponto de vista, se eu fosse começar hoje na profissão, se eu tivesse perdido, vamos supor, que acontecesse de eu perder minhas ferramentas, a primeira coisa que eu focaria seriam as ferramentas básicas, porém, essas ferramentas de qualidade. Procuraria comprar um multímetro de qualidade. Quando eu digo multímetro de qualidade, seria um multímetro automático ou semiautomático, ao qual vai te ajudar a resolver problemas bem mais rápido do que você ficar selecionando. Apesar que um multímetro manual, para quem está começando, é até melhor, porque você aprende, né, a colocar as escalas ali e aquilo ali vai fazer com que você aprenda um pouco mais a eletrônica, não fique só dependendo ali do automático, né? Como a gente já tem um conhecimento um pouco elevado, então a gente não precisa ficar selecionando escala ali, né? A gente já coloca diretamente numa determinada grandeza e ela já acha ali a tensão, a resistência, enfim, o que for ali para achar. Mas é isso, né? Muitas vezes o técnico que está iniciando fica visando ferramentas e fica visando reparos avançados, mas ele não tem as condições de resolver aquele problema ainda. Então a gente tem que respeitar o processo, respeitar os degraus, certo, pessoal? Porque senão a gente pode se frustrar e acaba muitas vezes caindo fora no meio do caminho. Eu vejo muita gente fazendo isso, né? O cara não tem um software de esquema elétrico bacana, né? Seria uma Borne, uma DZKJ, uma Shinjinzawa, um Shiji para trabalhar, mas o cara tá pensando, sei lá, num short killer, por exemplo. O cara tá pensando em comprar um osciloscópio, uma outra ferramenta. O cara não tem nem um microscópio na bancada. Às vezes o cara tá trabalhando com a lupa, mas ele quer sempre pegar ali ferramentas mais avançadas. O cara às vezes não tem um insumo de qualidade, uma solda de qualidade, uma pinça de qualidade. Muitas vezes o cara não sabe, por exemplo, fazer um reparo em um conector tipo C, mas ele quer fazer CPU. Muitas vezes o técnico ele não sabe trocar um conector FPC de uma câmera, de um display. Vai trocar, deixa tudo derretido, mas ele quer aprender a fazer rebaling. Então, o que eu vejo na nossa área, galera, é os iniciantes muitas vezes atropelando o processo. E muitas vezes você vai ter que voltar lá atrás para gerar uma base sólida. Imagine você vai construir um prédio e aí você deixa a base toda cafufa, né? Deixa ali a base, faz de todo jeito. O que vai acontecer com aquele prédio ali? Vai chegar no andar que ele vai desabar tudo. E aí vai ter que começar do zero novamente. A mesma coisa acontece nas nossas vidas profissionais. Se a gente atropela o processo, se ao invés de a gente seguir, né, um protocolo ali e um passo a passo para a gente ir progredindo, muitas vezes a gente atropela isso. Eu digo por mim, eu não sou aqui melhor do que ninguém. Muitas vezes eu tive que voltar na base
para reparar alguma coisa ali que ficou faltando. Porque quando a gente chega lá na frente, galera, vai ter certas coisas que a base, se a base não estiver sólida, a gente vai precisar voltar lá para aprender. É a mesma coisa de uma pessoa que quer fazer uma faculdade de engenharia, por exemplo. Imagine que o cara, ele passou o ensino médio, o ensino fundamental e nunca se importou com matemática. Nunca ligou para matemática. Suas notas sempre foram zero na matemática. Ele sempre pulava, passava ali, né, no estreito. Aí agora, depois de o cara ter terminado o ensino médio, o cara diz, eu vou agora ser um engenheiro. Cara, esse cara vai ter que voltar para estudar matemática básica. Certo? Ele vai ter que estudar matemática 1, 2 e 3, física 1, 2 e 3, para poder entrar num curso de engenharia, seja lá qual for a engenharia que ele for fazer, ele vai precisar de entender os cálculos básicos, ele vai aprender os cálculos elevados, mas ele vai precisar aprender a base ali que ele não tem. Como é que ele vai aprender a fazer algo que é complexo se ele não tem base? Então, muitas vezes o técnico, ele quer ser um técnico de referência, ele quer ser um técnico avançado, ele quer aprender diversos tipos de conceitos e coisas aí para resolver problemas nas placas, mas ele não quer aprender o básico, ele acha que é chato o básico. Ele acha que aprender eletrônica é chato, dá sono. Mas tem coisas que você vai ser obrigado a estudar se você quer progredir. Se você for fazer um curso técnico de eletrônica, por exemplo, você vai ter matérias que não tem nada a ver com a eletrônica. Você vai aprender, você vai estudar matérias como recursos humanos, português, você vai aprender matemática básica, você vai aprender algumas coisas ali que não tem nada a ver com o curso de eletrônica, com os componentes, mas você vai ser obrigado a estudar aquilo. Então, por que muitas vezes o técnico que está estudando a fazer reparo de placa de smartphone, por que ele às vezes não quer passar pelo processo? Esse é o grande erro dos técnicos que estão começando. Eles querem estudar de forma aleatória, só o que gostam. E, por conta desse tipo de atitude, essa pessoa muitas vezes não progride, passa anos na área e não consegue progredir. Por exemplo, você vai comprar uma ferramenta, aí você, eu não quero comprar, não quero gastar R$1.000 numa fonte, não, Deus me livre. Oxe, eu não quero não. Eu vou comprar uma fonte aqui de R$200 e eu vou pegar esses R$800, vou comprar um short killer, vou comprar um osciloscópio de R$400, desse portátil mesmo, porque eu não vou pagar R$1.000. Cara, tem fonte que custa R$8.000. Eu não tenho condições de comprar essa fonte agora, mas o meu sonho é ter uma fonte dessa. Tem diversos osciloscópios que custam 25 mil, 30 mil reais, analisadores de espectro. Um dia eu vou conseguir chegar a comprar essa ferramenta, mas eu sei que agora no momento eu não tenho condições, então o que é que eu faço? Eu foco nas coisas básicas para que eu possa ter qualidade nessas ferramentas básicas. Então eu procuro ter ferramentas básicas, mas que elas sejam as ferramentas que não me atrapalhem. Então, se eu tenho uma fonte, eu procuro ter uma fonte de 5 a 10 amperes. Se eu tenho um multímetro, eu procuro ter um multímetro de uma boa qualidade. Se eu tenho um microscópio, eu procuro um microscópio trinocular ou binocular que você consiga enxergar muito bem ali o que você está vendo. Se eu tenho uma estação de retrabalho, eu procuro comprar uma fonte de retrabalho com 1.000 watts de potência no mínimo para me ajudar no processo ali de segurança, no processo de extração ali dos componentes de uma forma mais segura. Se eu vou comprar um ferro de solda, eu procuro comprar um ferro de solda que talvez não seja o mais caro, mas também que não seja o mais barato, para que me dê condições de resolver diversos problemas e não danificar a placa no momento que eu estiver fazendo uma solda. Porque placa de smartphone são componentes nano. Então esses componentes nano, a gente precisa ter equipamentos que tenham, né, precisão, que seja preciso, que tenha não sei, faltou aqui a palavra aqui, mas enfim, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Então, tenho aqui a câmera térmica, mas a câmera térmica eu adquiri, assim, já tenho 10 anos nessa área, eu adquiri de uns 2 anos para cá. Então, assim, em toda época eu adquiri outras técnicas para fazer essas análises, né, e tudo mais, aí para encontrar esse defeito. Então é isso que eu digo para você. Se você está começando hoje, cara, não fique afobado,
Não deixe, né, a ansiedade subir para a cabeça, porque você vai cometer diversos erros. Muito cuidado com os blogueirinhos, né, da internet, aí, do mundo da microsoldagem, que apresentam ferramentas que muitas vezes não servem para nada. Só com o seu multímetro mesmo você consegue resolver muitas coisas. Então eu vejo muitas ferramentas sendo apresentadas que, na verdade, na real, né, se você for utilizar na bancada, você vai ver que não tem muito... que não vai ter muita... Fugiu a memória de novo. Tô com problema de memória. Depois que eu tive a dengue, eu tive um monte de problema de memória. Eu não vou cortar esse vídeo não, vai ficar assim. Mas enfim, não vai ter muita utilidade na bancada, né, pessoal? Então, recomendo que vocês adquiram as ferramentas básicas, comecem com fonte, multímetro, microscópio, os insumos de qualidade, pinça boa, estação de retrabalho boa, fonte de bancada boa, já falei, né? Mas comprar aí um bom ferro de solda. São essas ferramentas que vão te dar dinheiro, certo? Depois que você vai ganhando dinheiro, aí você vai estudando, vai adquirindo treinamento, vai melhorando cada vez mais o seu conhecimento técnico e vai adquirindo ferramentas a partir da tua necessidade. Porque quanto mais tu vai aprendendo, tu vai entender o que tu precisa. O problema é que muitas vezes, por você que ser iniciante, você não tem conhecimento e você quer comprar uma ferramenta que você não necessita naquele momento porque você não vai usar. Então, procurem comprar ferramentas que a tua experiência de bancada, que o teu conhecimento está permitindo que você compre aquela ferramenta, certo? Então, vai chegar um momento que você vai dizer, pô, estou precisando de um osciloscópio, porque o multímetro agora eu já domino todo e eu não consegui reparar essa falha por conta de um osciloscópio que eu não tenho. Porque se eu tivesse um osciloscópio aqui, dava para verificar essa linha, esse barramento de 2C, e agora, pô, como é que eu vou analisar se eu não tenho um osciloscópio? Então você vai entender. Mas isso, para você chegar nesse nível, você vai precisar subir os degraus e respeitar o seu nível até que você consiga chegar a nível bem elevado. Beleza, galera? Então, fica a dica aí desse vídeo para vocês. Sei que é um vídeo mais voltado para iniciante, né? Mas como temos diversos iniciantes que estão começando aí na área de reparos em placas, aí, que estão acompanhando nosso trabalho aqui no YouTube, então a gente também está trazendo conteúdos para iniciantes, né? A gente trazia muito conteúdo aqui no canal para técnicos intermediários e avançados, mas uma grande, né, população de técnicos iniciantes tem me pedido vídeos para iniciantes, dicas para iniciantes aqui também, e a gente está trazendo alguns vídeos também para iniciantes. Beleza, galera? Então é isso. Um abraço para todos vocês, né? Tive doente aí por uns dias, por isso a gente não estava gravando vídeos aqui para o canal, mas estamos voltando aí com força total. Provavelmente vai ter vídeo de reparo, vai ter vídeo de ferramenta, vai ter vídeo de um monte de coisa que a gente vai estar postando por aqui. E se você ainda não é inscrito no nosso canal de eletrônica, a gente tem um canal onde a gente está abordando assuntos da eletrônica geral, que isso vai te ajudar bastante a compreender os comportamentos dos componentes, das placas de smartphone também, na utilização de ferramentas, né, e tudo mais. Então a gente está com esse canal, que é um canal que a gente já tinha, colocávamos cortes das nossas lives e tudo mais, agora a gente está colocando conteúdo de eletrônica geral lá. Então, ó, não perde não, é de graça. Clica aqui embaixo, a gente vai deixar o link do nosso canal. Caso você quiser digitar no YouTube, é só digitar Laboratório 21, você vai me ver lá, ver minha foto lá, dessa pessoa aqui. E aí você vai se inscrever no canal, assistir os vídeos e já vai deixando os likes também por lá, né, que a gente sempre está postando vídeo por lá também. Beleza, galera? Então um abraço, tamo junto, é nóis, valeu, fui!